do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Hoje, o Evangelho tem para nós uma mensagem de esperança. E não é qualquer esperança, é uma esperança acompanhada de fé. E percebam bem, estamos diante de duas virtudes teologais, fé e esperança. Tem ainda uma terceira, caridade. E é sobre isso que queremos falar neste dia a respeito do Evangelho. Mas o que as virtudes teologais têm a nos dizer a respeito do Evangelho de hoje? Justamente isso que percebemos quando notamos que, na primeira parte do Evangelho, Jesus vai utilizar o exemplo de Noé e de Ló. E dizia, no tempo de Noé, todos comiam, bebiam, os homens e mulheres davam-se em casamento. Até que veio o dia do dilúvio. Noé entrou na arca com sua família e os outros foram destruídos pelo dilúvio. Nos dias de Ló, os homens comiam, bebiam, compravam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que, saindo de Sodoma, caiu sobre aquela cidade fogo e enxofre e todos foram destruídos. Queridos irmãos, percebamos que nestas ações existe a cotidianidade da vida, nada de especial, nada de particular, coisas que todos fazem, e é esta a questão. Não podemos viver como todos os homens vivem. E qual a diferença? Não somos melhores, apenas estamos dizendo que não podemos viver como todos vivem. Devemos estar preparados para a vinda do Senhor, e o que nos prepara para a vinda do Senhor é a caridade. Ela transforma as nossas ações e até aquilo que é cotidiano pode ser transformado pela caridade. Vejam bem, todas aquelas ações podem acontecer sem Deus. Podemos viver como se Deus não existisse. E infelizmente, não são só os ateus que vivem assim. Não são só os indiferentes que vivem como se Deus não existisse. Em muitas de nossas ações cotidianas, nós, cristãos, vivemos como se Deus não existisse. Esse é um grande perigo e por isso devemos estar preparados com a fé e com a esperança. Elas transformam a nossa vida. Outra questão importante. O modo como se usa hoje a palavra fé, a palavra esperança e a palavra caridade, no geral, fazem que estas palavras percam o seu significado verdadeiro e profundo. Esperança não é nada se não tem Deus. Fé não é nada se não tem aquele em quem eu creio, aquele Deus em quem eu creio. E a caridade, o amor, não significa nada se Deus não ocupa o primeiro lugar. Então, muitas vezes, utiliza-se essas palavras banalizando o seu sentido. Por fim, devemos notar na última parte do Evangelho algo de muito interessante. Jesus diz: duas pessoas estarão no campo, uma será levada, outra será deixada. Duas pessoas estarão na mesma cama, uma será levada, outra será deixada. Podemos pensar, duas pessoas estarão no mesmo banco da igreja, uma será levada, outra será deixada. Duas pessoas morarão na mesma casa, uma será deixada, outra será levada. Por que isso? O que isso significa? Justamente, queridos irmãos, algo de extraordinário para a nossa fé. O fato de que Deus vê o que está escondido. Deus vê o coração, não as aparências. Por isso, que vivamos uma fé autêntica, uma caridade autêntica, uma esperança igualmente autêntica. Para que no momento derradeiro sejamos levados e não deixados. São deixados aqueles que não têm ainda o coração em Deus. Há um ditado popular muito bonito que diz que a árvore cai para onde está inclinada. Por isso, se vivemos com o coração entregue, inclinado para Deus, voltado para Deus, a nossa morte será igualmente
voltada para Deus. E cairemos então nos braços da misericórdia do Pai. Estejamos preparados, pois não sabemos o dia nem a hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.